Oi, bem-vindo à segunda temporada do podcast mais suave de saúde mental, Suavemente Pode. Eu sou a Raquel Werneck e hoje eu tô com um tema muito especial para a gente conversar e transformar a sua forma de olhar para a saúde mental. Estou aqui com o Alexandre, meu paciente, servidor público, casado, um humano e que também possui o diagnóstico de autismo. Recebeu o diagnóstico com 43 anos. Seja bem-vindo ao Suavemente Pode. Bom, Alexandre, hoje a ideia aqui é a gente conversar sobre o autismo tardio, né? Como eu falei inicialmente, você recebeu o diagnóstico aos 43 anos. Então, vou te fazer algumas perguntas, mas queria primeiro agradecer a sua participação, te pedir para dar boas-vindas ao pessoal e falar aí um oi para a galera. Eu agradeço principalmente pela oportunidade, né, que você está me dando, né, de poder falar um pouquinho e que o que a gente for conversar aqui principalmente possa servir de ajuda para outras pessoas que às vezes podem estar passando por uma situação semelhante a mim, mas que nem sabem. Sim, com certeza. Eu acho que eu sempre tive essa vontade, né, de trazer esse tema para as pessoas ouvirem, porque muito se fala do autismo e do TDAH hoje, na infância, mas e os adultos, né? Como que a gente cuida deles? E a galera que não recebeu o diagnóstico, que não sabia que tinha, e percebe algumas nuances, né? Então, acho que vai ser um bate-papo muito rico. Bom, então, como aqui é um podcast que a gente já vai direto ao ponto, eu queria que a gente começasse falando sobre a descoberta do diagnóstico, né? Você não tem filhos, e eu acho isso super importante de falar, porque geralmente o adulto ele descobre por conta disso, porque ele tem um filho que tem essa suspeita diagnóstica, e ele começa a perceber que, peraí, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu também reajo dessa forma, e aí às vezes se chega ao diagnóstico. Mas no caso do Alexandre, não, ele não tem filhos. Então eu queria saber de você, assim, como é que foi tua infância, tua adolescência? Você já percebia algum comportamento, alguma sensação diferente? Então, eu na minha infância, adolescência, eu sempre fui tratado como uma pessoa tímida, extremamente introvertida, muitas vezes até taxado como antipático por causa disso. Chegava visitas na nossa casa, eu me escondia. Nossa. Então, eu percebia que não era algo muito comum, né? Que não, ainda mais comparado com outras crianças da minha idade. O meu irmão, por Você exemplo, tem um irmão, né? 2 anos mais novo que eu, que é exatamente o contrário, é extrovertido, é simpático, gosta de conversar com todo mundo, disso desde criança e até hoje, como adulto, ele é assim. Então, isso eu via que, não sei se era errado ou diferente, mas que era, no mínimo, estranho, era. Entendi. E uma coisa que é importante a gente falar já para as pessoas, o Alexandre ele tem um diagnóstico de nível de suporte 1, o que justifica ele ter chegado à vida adulta sem ter recebido o diagnóstico. Vamos pensar, se ele tivesse nível de suporte 2 ou 3, seria mais grave e ele iria precisar de mais recursos, né, para chegar à vida adulta. Então, é muito comum a gente perceber adultos chegando, né, com nível de suporte 1, porque é aquele adulto que consegue assimilar que existe algo diferente, algo atípico, mas ele consegue se comportar como os demais, ele consegue conviver. Então, isso é importante também a gente ressaltar. E me conta, Alexandre, o que começou a em você despertar a curiosidade de buscar o diagnóstico? Então, é uma área, né, a questão do ser especial, me chamou a atenção, né? Principalmente no meu trabalho na Biblioteca Pública em Itajaí, e quando eu passei no concurso e fui trabalhar lá, tem um síndrome de Down que trabalha lá comigo, o Ricardo, né? E aí eu fui buscar informações de como era lidar com alguém que tivesse a síndrome de Down e, por consequência, alguém que tivesse algo especial. Então sempre me chamou a atenção, inclusive filmes, séries que falassem sobre isso. Aham. Então, uma das coisas que eu acabei vendo, lendo,
foi em relação ao autismo. Então, eu sempre tive alguma suspeita, né, assim, ali do final da adolescência para a vida adulta, quando eu entrei no trabalho que eu tenho hoje, então acabou acontecendo isso. Só que eu nunca levei isso à frente, né, nunca fui buscar realmente um diagnóstico. Parecia que eu olhava e via que era algo que hoje a gente entende que é o nível 2, nível 3, e o nível 1 meio que eu não fui atrás talvez por causa disso, porque não é algo tão falado, não se fala tanto de tratamento. E uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar é essa questão do nível de suporte. Gente, isso não é videogame. Ah, nível 1 é mais fácil. Ah, nem parece. A gente vai entrar nessa pauta, né, que é um pouco mais polêmica, mas eu, como profissional de saúde, eu acho que é um dever compartilhar essa psicoeducação com vocês. Nível de suporte 1 também requer suporte. Nível de suporte 1 também tem necessidades, né? Só que as pessoas têm essa sensação de que é leve, que nem parece. Só que sim, ele tinha algumas questões que ele percebia que causava desconforto, a gente vai entrar aqui nessa pauta também. Então, a gente tem que parar de falar que o nível de suporte 1 de autismo é um nível que não precisa ser de cuidados, né? E como eu faço essa comparação, essa brincadeira, né? Eu brinco que é um humor ácido, que não é videogame. Não é nível 1, 2, 3, vai passando de fase. É para a vida, né, gente? Então, o autismo, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. Ele traz impactos, né, na vida dessa pessoa, seja ela na infância ou na vida adulta. O que é importante deixar claro é que nasceu com o Alexandre. Ele foi uma criança autista. Só que naquela época, não se tinha a informação que tem hoje. Talvez os pais não tiveram a percepção de que tinha um comportamento ali que se diferenciava do irmão, né? E o Alexandre foi crescendo e lidando com essas questões internas. Então é importante a gente trazer isso também. Eu que queria te perguntar, você respondeu agora o que te levou a buscar o diagnóstico. E como é que foi receber, né, o seu diagnóstico com 43 anos? Hoje o Alexandre está com 45, já se passaram aí 2 anos de recebimento, né? O que mudou na sua vida? Como você lidou com essas informações, com o resultado? Como é que foi isso para você? Eu queria só antes salientar por que eu fui procurar o diagnóstico, né? Sim. Eu fui buscar esse diagnóstico por causa da minha esposa, né? A Naira trabalha na área da educação e ela fez trabalhos dentro do trabalho dela relacionados à educação especial, e um trabalho que ela fez foi em relação ao autismo. E aí ela começou a relacionar aquilo que ela estudou com o meu comportamento, e acabava fechando, né, o que ela tinha estudado com o comportamento. Aí chegou num ponto que ela falou, vamos atrás, vamos investigar. Então era o empurrãozinho que faltava, que para mim talvez faltasse um pouco de coragem. Eu tinha um pouco de preconceito em relação à saúde mental, à própria psicologia, né? Então esse foi um empurrão que eu precisava. Muito importante. E deixa eu só te perguntar para a gente não esquecer, como que você fez para receber o diagnóstico? Quais médicos você foi? É importante a gente falar isso também. Então, na época, a minha esposa conversou com uma psicóloga, e inclusive essa psicóloga, ela não era especialista, mas indicou um local, né, uma clínica, que tinham especialistas nessa área. Chegando lá, primeiro consultei com a médica, a doutora Letícia Porciúncula, médica da família, e que deu todos os passos para nós fazermos a busca do diagnóstico. Aí foi com o doutor Bruno, neurologista, que passou a questão dos testes para uma neuropsicóloga, a doutora Gilmara, né? Foram 4, 5 sessões entre um questionário, entrevista, testes cognitivos, para ver se havia outros distúrbios, outras coisas em relação à saúde mental, né? E que aí, ao final dessas sessões, ela ali passou o diagnóstico, né? O laudo, fundamentando, né? Que não tinha perda cognitiva, não tinha nenhum outro
aspecto na saúde mental que eu tivesse que estar cuidando, além do autismo, de nível de suporte 1. Voltei ao Dr. Bruno, e aí ele passou o laudo médico. Né? E aí, aí já um pouquinho antes, comecei a fazer o tratamento contigo, né? Para especificamente fazer o tratamento que é necessário para o nível de suporte 1, né? Que é o tratamento terapêutico. A gente fala muito das crianças no termo de terapias ocupacionais, né? As TOs. E quando a gente fala de adulto, né, ele foi encaminhado para terapia, psicoterapia, né? Então, a gente olhava tanto a suspeita diagnóstica, né? Eu recebi o Alexandre, ele ainda não tinha, de fato, fechado o diagnóstico, ele estava no processo de investigação, mas a gente precisava olhar como é que ele lidava com a saúde emocional dele. E como ele falou, ele chegou com uma certa resistência, que já é bem que normal para qualquer pessoa. Só que talvez, né, por ele ser homem, a gente tem essa questão também com saúde mental, os homens demoram um pouco mais, né, para buscar, para confiar. Então, foi muito interessante, assim, ver o processo do Alexandre e perceber quando ele recebe o diagnóstico, como é que ele começa a olhar para a saúde mental dele, né? E a terapia foi um papel importante também no seu tratamento, né? Então, é só um parênteses, porque a gente está falando de um adulto, né? Um adulto, às vezes, se ele não tem perdas cognitivas, se ele não tem outros transtornos, ele não vai precisar fazer um monte de terapia, né? Mas ele vai precisar cuidar, sim, da saúde emocional dele, reconhecer quando é o autismo impactando a vida dele, né? E como que ele se enquadra nisso tudo para continuar vivendo bem, tendo saúde mental, né? E aí me conta, Alexandre, eu sei a resposta, mas para a gente compartilhar aqui para o pessoal, como foi receber o diagnóstico e o que você sentiu, né? O que mudou na sua vida ter recebido o diagnóstico de autismo? Eu digo que foi libertador, porque algumas coisas que eu tinha dificuldades ou simplesmente não conseguia fazer e que mexia muito com a minha parte emocional, tinha desde muito pequenos sentimentos de inutilidade, porque havia muita comparação e eu não conseguia desempenhar, fazer algumas coisas que o meu irmão e mesmo outras crianças da minha faixa etária faziam, né? E aí ter esse diagnóstico foi como um quebra-cabeça, as pecinhas que faltavam se encaixaram. E aí fechou com coisas que eu lia já a respeito, mais a questão da própria terapia, que a gente já estava fazendo antes de ter o diagnóstico final. Então foi libertador nesse sentido, de poder me entender melhor, porque tinha coisas que eu olhava e eu realmente não me entendia, não me compreendia como pessoa. E hoje, com o diagnóstico do autismo, eu entendo claramente que tem coisas que eu posso melhorar, posso evoluir, e tem coisas que realmente está ali no meu limite e não vou conseguir fazer, né, como parte desse diagnóstico. Como é que a sua família reagiu ao diagnóstico? E a sua esposa, que foi a pioneira aí de te incentivar a buscar, né, essa resposta? A minha esposa foi fundamental para isso, porque sem ela não teria ido atrás do diagnóstico, não teria buscado a ajuda necessária, né, para estar tratando, né, desse transtorno, né, que é o transtorno do espectro autista. E a família, aos poucos, foi assimilando, né. Naquele momento que eu recebi o diagnóstico, coincidiu com o momento que eu perdi a minha mãe, então, infelizmente, ela nem chegou a saber do meu diagnóstico. O meu pai recebeu, na época, nem fui eu que falei com ele, foi a minha esposa, mas ele, no início, estranhou muito, né, a frase que mais chamou a atenção quando ela falou para ele, ele disse, não, mas isso aí está errado, não pode, ele é inteligente. Olha mas só, né, essas crenças. Mas é parte daquilo que a gente viveu, né, lembrando, né, a minha infância e adolescência foi anos 80, anos 90, não se tinha praticamente nada em relação a isso. E aí imagina, o meu pai e minha mãe não tinham informação de nada sobre isso, né?
O meu irmão, quando recebeu, não entendeu muito bem, mas depois, conforme a gente foi conversando e ele foi vendo algumas coisas em relação a isso, ele foi entendendo melhor, compreendendo, né? Porque, por exemplo, uma questão familiar que pega muito a gente é a questão do telefone. Eu tenho aversão a telefone, a conversar no telefone, falar no telefone. Eu brinco que o meu telefone eu uso mais para fotografar, né? Infinitamente, 99% é para fotografar e 1% é para comunicação. Ainda a comunicação que eu uso é muito mensagem de texto, não Aham. tanto ligações telefônicas. E aí, depois do diagnóstico, eles começaram, tanto meu pai como meu irmão, começaram a entender melhor o porquê que eu é, recebia a ligação, eu não atendia ou não fazia questão de atender. E isso é interessante você falar, porque quebra também aqueles critérios que a gente fica achando que todo autista é igual, né? Que não são. Ah, ele não vai conseguir falar, ele não olha nos olhos, né? Que é uma coisa que a gente já trabalhou até muito em terapia, e são os, ah, nossa, você não parece autista. E o que que parece ser autista, né? Porque, ok, a gente tem critérios, a gente tem comportamentos que são esperados, mas não significa que ele vai seguir. E essa fala do teu pai de ser inteligente, né? A gente vê às vezes até em campanhas de autismo, eu acho muito legal quando os autistas falam, nem todo autista é gênio. As pessoas imaginam que todo autista vai conseguir ter algo mirabolante, né? Vai fazer algo. Ai, fulaninho aprendeu a escrever com 3 anos. Ciclaninho fala inglês, nunca fez aula. Gente, mas cada um vai responder de uma forma, né? E essa questão da comunicação é interessante você falar, porque, por exemplo, você é uma pessoa que olha, você faz contato visual, né? Mas você tinha a fama de quê? Antipático. Então, assim, o autista ele não vai ficar olhando só para baixo, gente. Né? Ele trabalha, ele faz coisas como qualquer um que não tem o diagnóstico. Só que tem algumas situações que são mais desconfortáveis. Vai ficar olhando direto? Às vezes não. Vai se incomodar com barulho? Às vezes sim. Mas né, o que as pessoas imaginam, sei lá, o que as pessoas imaginam, mas é importante a gente falar. Você não vai sair por aí batendo a tua cabeça, andando na ponta dos pés, ficar assim, fazendo, né, o movimento, que é comum na infância, porque a criança ainda não aprendeu a se regular. E é importante a gente falar que a gente está falando de um adulto. Como é que ele se regula? Daqui a pouco eu vou guardar essa pergunta, que eu tenho certeza que muitas pessoas querem saber. Mas ele se desregula também, né? Então é importante falar isso. E que bom que você foi conseguindo compartilhar com a família, porque aquilo não era um comportamento atípico, mas que fugia um pouco do esperado, né? O que que a gente imagina? É claro, a gente hoje tem o celular, a gente tira muita foto, mas o celular é para falar, ele é para comunicação. E ele tem essa dificuldade, ele não gosta de usar esse recurso. E aí isso começa a fazer mais sentido, né? Então que bom que a família começou a entender. Eu queria fazer um parênteses sobre essa questão do olhar, né? Porque no início eu era sempre cabeça baixa. Eu não olhava nos olhos. Até o início da vida adulta. Eu só fui mudar muito, principalmente em relação ao trabalho, porque com 17 anos eu entrei para trabalhar na biblioteca na Univale. E era no atendimento ao público. Então foi uma situação que eu fui forçado, né? Eu trabalhei 5 anos lá. Depois comecei trabalhei no escritório de contabilidade. Aí não era tanto o contato com pessoas, atendimento ao público. Mas na Univale não tinha jeito. Não tinha jeito, público universitário ainda, né? Que é um público. Atendimento ao público, acho que já responde tudo. E depois, quando entrei em 2004 na Biblioteca Municipal de Itajaí, mesma coisa. Então acabou me forçando, né? Aquela questão da máscara, né? Que o autismo ele convive com isso, conforme ele vai crescendo, entrando na vida adulta. Então isso foi acabando me forçando essa questão do conversar, do falar, do olhar no olho. Então isso e levou um bom tempo para eu conseguir. Você sabe que isso é uma coisa legal da gente falar, que muita gente às vezes não sabe, né? Porque a gente acaba falando muito da infância do diagnóstico. Mas
o que eu percebo atendendo os adultos que possuem, eles têm uma habilidade, pode dizer assim, de aprender a se comportar como o esperado. Então, ele vai aprendendo a sobreviver em sociedade. O que ele vai percebendo? Poxa, se eu estou trabalhando com o público, se eu não olhar para as pessoas, vai soar estranho, vai começar a gerar conflito. Eu não quero isso, né? Então, o que ele começa a fazer? O que as pessoas fazem? Tá, elas olham, nem que seja rapidinho, eu vou ter que olhar. E começa a se desafiar e a enfrentar. A mesma coisa com a sociabilidade, assim. Ah, eu tenho que falar bom dia quando eu entro no elevador? Às vezes sim, né? Geralmente sim. Claro que vai ter alguma situação ou outra que às vezes você vai passar despercebido, mas você começa a ter que aprender o que as pessoas fazem. Aquela inadequação, né, que você vai sentindo, ela vai te consumindo. Você vai percebendo que tem alguma coisa diferente ali que você se sente desconfortável. Então, você vai fazendo o esperado. Então, isso é uma habilidade que eu acho que é importante falar, que os autistas têm na vida adulta. Eles sabem se comportar. Por isso que às vezes não parece, né? Mas não significa que vocês sejam atores, né? Mas é porque vocês sabem o que eu preciso fazer para não ficar tão em destaque, né? E aí, Alexandre, agora a gente vai entrar numa parte que eu queria falar um pouco da vida adulta e o diagnóstico, né? Como é que é ser um autista adulto? Eu acho que é importante, né? Eu tenho algumas amigas que têm filhos autistas, é, e é uma preocupação das mães, né? Como é que meu filho vai ficar quando crescer? Como é que vai ser, né? Porque a gente olha muito para aquela primeira infância, o diagnóstico, um monte de terapia, e aí? Ele vai trabalhar, ele vai casar, ele vai passear, ele vai tirar foto, o que ele vai fazer? Ele vai se virar sozinho, né? Então é importante a gente falar. Quais foram os principais desafios, assim, na tua vida adulta, depois de receber o diagnóstico, que você percebe, assim, cara, é isso aqui que é o meu desafio de ser autista? Como é que é viver hoje, adulto, e tendo esse diagnóstico? Então, é que o diagnóstico, na realidade, ele não apresentou um desafio, ele me facilitou entender e enfrentar os desafios que já existiam antes do diagnóstico. Perfeito. Né? A questão, por exemplo, no próprio laudo passado pela a neuropsicóloga, ela falou que era a questão da comunicação, de relacionamento com as pessoas. Então, o que eu procurei fazer? Trabalhar em cima disso. O que eu posso ver, o que eu posso melhorar em relação a isso, né? Inclusive até pelo trabalho que eu tenho, que acaba exigindo um pouco disso, né? Então, o diagnóstico ele me facilitou enfrentar os desafios que já existiam, né? Não é que eu passei com o diagnóstico, eu passei a ser autista, passei a ser diferente. Não, o diagnóstico ele só trouxe a resposta. Ele só trouxe a resposta para as coisas que eu já vivenciava. Mas o que você percebe, assim, que hoje você consegue dar a sua percepção de que, poxa, isso é porque eu sou autista? Uma das coisas que eu sempre falo, brinco muito, é o fato de eu não dirigir, né? A nossa sociedade, ela cria rótulos, né? E um rótulo que eu brinco muito quando eu converso com as pessoas sobre isso, eu falo que quando se vê um homem que não dirige ou uma mulher que não cozinha, tem alguma coisa de errado, né? E aí, no meu caso, a maioria das pessoas, quando me perguntam, ou falam, ou pedem, né? Inclusive, recentemente no meu trabalho, né? Uma pessoa que entrou recente no meu trabalho falou lá sobre dirigir. Aí, quando eu falei, não, eu não tenho carteira, eu não dirijo. Fez até assim, do tipo, é um extraterrestre, né? Um alienígena. Legal você falar isso, porque além de ser rótulos, né, eu acho que a gente fala de problemas da sociedade, né, e como se isso impedisse você de sobreviver. De forma nenhuma, né? Até hoje, né, o fato de eu não dirigir não me impediu em nada de fazer as coisas, né? O que eu podia fazer a pé eu fazia, ou de bicicleta, de ônibus, né? Hoje tenho uma esposa que dirige, né? Então, querendo ou não, me ajuda muito, né? Mas quando ela não está, eu também
dou o meu jeito de me locomover. Então eu não deixo de viver por conta disso. Só que antes, quando eu ouvia isso, muitas vezes eu ficava triste. Tipo, poxa, eu sou o único, às vezes, num grupo que não dirige. E hoje, por conta do diagnóstico, eu entendo que esse é um dos meus limites. Eu não consigo fazer outras coisas, até que outras pessoas, né, não conseguem fazer, eu consigo. E essa é uma das coisas que, infelizmente, eu não consigo, só que hoje, com o diagnóstico, eu vejo que é parte do meu limite. Então, não tenho por que me sentir inútil ou me sentir incapaz. Só não dirijo. Legal isso, porque você traz, até era uma próxima pergunta que eu acho que você já até respondeu, que era o que te ajuda a lidar melhor, né, nesse mundo. Uhum. Então, é começar a ter essas respostas, né, de que você é capaz de fazer outras coisas, que você não precisa se encaixar nesse padrão, né, e que você tem outras habilidades e competências igual a todo mundo, né? Sim. Não é uma deficiência, gente. Eu acho que essa mensagem é muito importante trazer. Infelizmente, algumas pessoas às vezes podem até pensar que é tipo uma muleta, fulano é assim porque é autista. Mas não, às vezes também ele é assim porque a tua forma de ser no mundo foi os limites que você encontrou para conseguir conviver e ser o que é. Né? Eu acho que isso é importante. Eu queria entrar um pouco nessa questão de suspeitas, né? Para que a gente falasse um pouquinho também para quem tem essa suspeita. Imagina quem está ouvindo agora e comece a prestar atenção. Poxa, será que eu sou? Será que... Às vezes eu sempre falo, eu acho que a gente sente quando tem algo diferente com a gente, né? Por mais que a gente, às vezes, não saiba dizer o que é, explicar o que é, a gente sente que tem algo diferente, que a gente não está se reconhecendo, que a gente não está entendendo, né? Então, assim, você não tem filhos. Então, você foi muito também pelo que você lia, como você contou, o trabalho, a tua esposa. Mas, assim, que sintomas, para quem está suspeitando, você poderia compartilhar que te faziam, às vezes, fazer essa pergunta interna? Tem alguma coisa que é diferente comigo? Como eu falei, a própria infância, adolescência, até início da vida adulta, é o fato de eu me esconder de visitas, e assim, não era todas as visitas, é algumas pessoas que na minha mente parecia que criava um bloqueio. A pessoa nunca me fez nada de mal, e assim, até familiares, tios, primos, pegava e me escondia, né? Outras coisas, essa questão do próprio olhar, de não conseguir falar em público, né? Por exemplo, até no período da faculdade, e fazer um trabalho lá na frente, apresentar, eu dizia, ó, eu faço todo o trabalho teórico, metodologia, Todo operacional. mas eu fugia da parte de ir lá na frente, né? Aquela coisa de todo mundo tá olhando para mim, dava vontade de pegar um pacote de papel e colocar na cabeça, né? A próprio relacionamento com pessoas, questão de ter um casamento. Eu levei muito tempo para me relacionar com uma pessoa, para ter um casamento como eu tenho hoje, levei mais muito tempo mesmo. Então, isso foram vários desafios que eu tive que ir buscando e forçando. Eu vou te fazer uma pergunta, porque eu vejo que isso pode também esclarecer alguns sinais, né? Como é que é barulho para você? Muitas vezes é complicado, muitas vezes. Eu sempre eu tenho uma situação que era muito curiosa que acontecia quando eu morava com meus pais. Eu tinha televisão no quarto e eu botava a televisão no volume mínimo. E aí, às vezes, eu estava deitado, assistindo a televisão, entrava minha mãe, olhava e dizia, o que você está ouvindo? Você não estava escutando quase nada. O mínimo do mínimo de qualquer televisão, rádio, por quê? Porque o barulho sempre me incomodou demais. Só que eu sempre achei que era uma boa audição. E hoje eu entendo que é uma hipersensibilidade. Mas era comum questão do barulho de fogos, né? Barulho em locais com uma grande aglomeração de gente, ou som muito alto,
Então, muitas vezes eu não estava nem nesses lugares, ou saía daqueles lugares, ou se eu era obrigado a estar ali por uma necessidade, quando tinha a primeira oportunidade, eu Você saía. saía. Certo. Outra coisa que eu queria te perguntar, eu vou perguntar, tô sendo certeira, porque é um dos sintomas mesmo, né? Por exemplo, como é que é entender piada pra você, Alexandre? Porque parece, gente, sutil. E eu vou pegar muito essa tua fala inicial de que você parecia ser antipático. Mas eu sei da dificuldade que é quando um autista, né, que tem um diagnóstico assertivo, como é difícil para ele entender que alguém está brincando, que aquilo ali foi uma piada, foi uma brincadeira. Ele acaba ficando mais sério mesmo, porque é tudo muito certinho, é Uhum. rotina. O certo é o certo. Então, às vezes você faz uma piada de duplo sentido, parece sutil. Claro, gente, tem piadas que são difíceis de entender, tá? Pra gente também não alugar um triplex aí na cabeça de todo mundo. Agora, quem não entender piada pode ser autista, não é isso. Mas como que é esse tipo de brincadeira contigo? Você pode compartilhar um Uhum. pouquinho? Você já tinha prestado atenção nisso? Eu sempre tive dificuldade. Com o passar do tempo, principalmente período no ambiente universitário, depois na Adolescência, né? adolescência, aí fui aprendendo, né? Aquela coisa que tu vai com o tempo, às vezes na base da pancada, tu vai aprendendo. Mas por muito tempo, se contava, a pessoa contava a piada ou falava alguma situação, né, não sendo literal, porque a mente da gente, do autista, ela é muito linear, né? Aham. Então, aí eu ficava pensando, do tipo, o que que será que a pessoa, com aquela fala ali, ou com aquela piada, com aquele humor, ela quis dizer? E eu ficava sem entender. Com o tempo que eu fui aprendendo, e hoje, a grande maioria de coisas nesse sentido eu consigo entender, mas levei muito tempo e foi bem desafiador. Que é um pouco o que eu falei, essa habilidade de Uhum. aprender a conviver. Ele foi entendendo, peraí, todo mundo tá rindo, eu tenho que rir, porque senão tem alguma brincadeira aqui que eu não entendi o motivo. Mas eu preciso começar a ver que às vezes as pessoas brincam, que não é essa mente linear o tempo inteiro. Então isso é importante falar, porque é um dos sintomas assim que a gente percebe. É, poxa, a pessoa é séria demais, não é porque ela é séria demais, é porque ela realmente não entende. Ela tem mais dificuldade, né, de brincar com coisas, às vezes, que para alguns ou outros é uma brincadeira boba, né? E a adolescência deve ter sido um marco bem difícil, porque é onde Uhum. todo mundo é bobo, né? É brincadeira o tempo inteiro. Então, tipo, ele devia ficar, o que que tá acontecendo aqui, né? Outra pergunta que eu quero te fazer, como é que é tato para você? Você tem dificuldade de abraçar, de, de apertar a mão, de receber isso dos outros? Você se sente invadido? Conta um pouquinho pra gente. Então, antes era bem difícil, essa questão do tato, do contato, né? Desde um simples aperto de mão, até um abraço, um beijo no rosto. Então, para mim, era bem desafiador, assim, contato com as pessoas em geral, e muitas vezes, em especial com mulheres. Eu tinha bastante vergonha, que na minha cabeça era vergonha, né? De estar Aham. próximo, não sei se até pela a criação, que era só eu e meu irmão, Sim, mais masculina, né? não tive irmãs, acho que isso talvez tenha influenciado. Mas com o tempo, eu percebi que fui me forçando e depois, hoje, eu entendo que até é uma necessidade que eu tenho. E comecei a entender que é uma coisa da minha parte emocional, uma parte afetiva, né? A pessoa que chega, principalmente me abraça, para mim, me faz bem. Eu sinto que é algo que está me transmitindo algo positivo e que muitas vezes eu tenho essa necessidade. E é curioso porque foge um pouco do estereótipo que o autista tem, né? Que normalmente É, o autista não gosta de ser tocado, né? Às vezes é até germófobo, né? Não tem medo de pegar germes, de ficar aham. doente.
Não, eu não nem tinha nesse sentido. Realmente eu tinha assim mais a questão de vergonha mesmo, né? Era taxado como vergonha ou até timidez, né? Então tinha muito isso. E a própria questão do que tu falou anteriormente da seriedade, né? Se é Sim, alguém muito sério, se é muito sério, não gosta de ser abraçado, sim, traz né? esse estigma, né, de tipo, Uhum. ai, ele é sério, não posso brincar, não posso abraçar, Isso. né? E pelo contrário, pelo que eu conheço, é uma pessoa que brinca bastante até com crianças, né? Até por Uhum. conta do trabalho. E assim, Alexandre, para fechar um pouco essa parte de sintomas, sinais de vida adulta, né? Como é que é lidar com isso tudo? Como é que é rotina para você? Como é que é hiperfoco para você? Seria legal a gente falar um pouco também como é que Uhum. você olha para isso e disciplina, regularidades, como é que é imprevisto na sua vida? Conta um pouquinho Uhum. pra gente. Então, eu até boa parte da vida adulta eu era muito perfeccionista. E com o tempo fui lendo algumas coisas a respeito e via que para algumas coisas é bom, mas para outras eu via que me fazia muito mal, né? Querer que as coisas fossem exatamente certinho, né? E também aprendi que nem tudo está no nosso controle, né? Então fui procurando desvincular isso. E isso fui aplicando para a rotina também, né? É bom que a gente tenha uma rotina, sim, mas não uma rigidez em relação à rotina. Eu tinha muito, e eu fui deixando, perdendo. É claro que tem algumas coisas, a questão de horário do trabalho, isso a gente precisa que tenha, né? E toda a rotina é para que a gente possa estar lá no trabalho no horário que a gente tá marcado, né? Outros compromissos também. Então, isso fui deixando, tento manter uma rotina básica, mas e porque também, como você falou dos imprevistos, isso era super difícil. Devia ser. A pessoa simplesmente marcava um compromisso e não aparecia, né? Ou não dava certo. E para mim, assim, era muito difícil. Hoje eu olho para trás e penso assim, eu ficava muito ruim, passava muito mal por conta disso. Depois eu fui começando, né, a entender que existe a questão do imprevisto, que às vezes as pessoas não conseguem chegar num determinado compromisso ou desempenhar uma tarefa, né, que às vezes pode acontecer isso. Mas Uhum. levou tempo, né, fui trabalhando isso comigo antes de começar a terapia, lendo algumas coisas em relação a isso, para poder me ajudar a lidar melhor porque eu via que estava me fazendo muito mal. Muitos pais e de crianças, né, que têm esse diagnóstico, eles têm medo de como vai ser essa vida adulta, né, do autista. Principalmente hoje, com essa proporção que a gente está tendo, né, que por um lado eu acho que traz mais informação, mas traz também esse medo, né, muita ansiedade, muita depressão, uma sociedade que está adoecendo de saúde mental mesmo, né. Que conselho ou o que você diria para eles em relação à investigação diagnóstica? Porque eu percebo que esse medo ele vai desse viés, assim, receber a notícia, eu vejo, né, não atendo a crianças, mas por ter um filho, é uma pauta que sempre aparece. E atendo as mães e os pais, que às vezes estão nesse processo. O quanto é difícil, às vezes, uma escola sinalizar: mãe, pai, procura, seu filho está com um comportamento diferente, acho que você deveria investigar. E aí eu vejo essa resistência, assim, parece que a pessoa recebeu um diagnóstico que é uma sentença, né? Então fica esse medo. O que você diria para esses pais ou para esses adultos que estão ouvindo aí, que ficam com medo de receber? Poxa, e se eu receber o diagnóstico de autismo, o que que vai mudar, né? O que que vai acontecer? Eu acho que tem que ter, no caso dos adultos, né, com a suspeita, é aquilo que eu falei, é pensar que é libertador, é entender a si mesmo. Eu acho que o mais importante para um adulto ir investigar, ir atrás do diagnóstico, é isso, né? E aí ele vai poder fazer o tratamento correto, né? Eu vi quanto, para mim, é, foi libertador por conta disso também. Fazer o tratamento terapêutico
tem me ajudado muito a lidar com essas questões. Eu vou fazer essa pergunta, né? A terapia foi importante para você? Ó, não Foi é porque eu sou não, a psi, tá? foi Mas não, está sendo, porque a gente tem trabalhado várias questões em relação a isso, né, que me ajudam a lidar, né, a poder pontuar o que eu posso melhorar e o que realmente é o meu limite, que eu não vou realmente conseguir fazer e que me convencer de que eu não posso fazer não me torna inútil, mas que aquele é o meu limite, como qualquer outra pessoa tem os seus limites tem também, limites, exatamente. né? E no caso dos pais, é pensar que ser ir atrás do diagnóstico é uma demonstração de amor pelo filho. E Porque, assim, achar que, eu não vou atrás, não vai aparecer. não vai, simplesmente eu estou indo atrás do problema. Não, você está indo atrás da solução, porque E, vai pensar nele como um adulto depois, né? e eu fico pensando, né, Alexandre, a gente já até falou sobre isso em terapia, o quanto seria diferente você ter descoberto isso cedo. Muito. Eu acho que é como você está falando, essa demonstração de amor não é uma sentença, gente, é você mudar, às vezes, a qualidade, a realidade de vida do teu filho, né? Dele poder entender cedo o que que é aquilo que ele sente que é diferente, quais são os limites que ele tem. Teria sido muito diferente ele na adolescência, já sabendo que ele era autista. Não tem o que fazer, foi a forma que foi a vida dele, a história dele, mas seria diferente, não seria? E teria Com sido talvez certeza. mais fácil. Com certeza. E assim, eu vejo no atendimento que eu faço, eu atendo as escolas que vão visitar a biblioteca. E normalmente eu percebo quem são as crianças que têm o TEA. E aí, conversando com os professores, é muito comum, é difícil a turma que não tenha a criança que os professores sabem que ele tem, mas que os pais não aceitam, que não vão atrás, né? E muitas vezes por conta do próprio preconceito, achar que está procurando um problema, mas não entendem, né? Que às vezes ter esse diagnóstico na vida infantil vai proporcionar uma vida melhor na adolescência e na vida adulta. Eu sei que também às vezes envolve questões financeiras, né? Quando a gente fala na infância, é muita terapia, né? Mas ainda assim, gente, a gente tem políticas públicas, formas de tentar acessar isso de forma gratuita. É um diagnóstico que está ficando cada vez mais assertivo, né? Antigamente, talvez na época do Alexandre, ia ser difícil de conseguir tudo isso de forma gratuita, mas hoje a gente tem até condições de falar isso, de pontuar isso de uma forma mais assertiva. Então, busque, né? Eu acho que fica essa mensagem aqui da Psi também. É uma demonstração de amor, adorei a sua resposta. A gente está chegando ao finalzinho do episódio, hoje era um bate-papo, e eu queria te perguntar, Alexandre, o que você mais gostaria que as pessoas soubessem sobre o autismo? Na vida adulta, ou o autismo por si só? O que eu comentei principalmente em relação a procurar saber, envolve se conhecer, né? Acho que saber, conhecer de verdade, porque até então, eu não tendo o diagnóstico, eu não me conhecia. Eu via os problemas, os desafios que eu tinha, mas que estava baseado em alguns rótulos, né? Introvertido, tímido, envergonhado, antipático, inútil ou incapaz. E hoje eu vejo que esses rótulos, nenhum deles se encaixam para mim. É claro que, assim, a gente tem trabalhado na terapia, né, alguns sentimentos desses são fortes. Desde pequeno eu tenho, então não vai Não ser de uma é de hora para uma hora para outra outra. que eu vou conseguir deixar, mas que estou conseguindo lidar melhor, né? Então, ir atrás do diagnóstico propicia isso, porque se não for, vai continuar. Eu lembro do antes, né? Eu estava empurrando, levando a vida dessa forma e que vejo que me fazia muito mal. Hoje olho para trás e vejo que me fazia mal. E como você falou, se eu tivesse tido lá o diagnóstico mais cedo, várias coisas, vários problemas, várias pancadas, posso dizer assim, eu não teria recebido.
por conta de ter esse diagnóstico, não a questão do papel escrito, mas entender quem realmente eu sou. Nossa, que bonito de ouvir. Você tem alguma recomendação de livro, filme, ou alguma coisa que você fez que te ajudou nesse processo? O que você faz até hoje? Eu vi tanta coisa de livro, artigos na internet, né, artigos especializados, uma série que a gente gosta muito de assistir, que embora ela não fale explicitamente sobre o autismo, né, que é a de Big Bang Theory, né, tem um personagem lá, o Sheldon, que preenche todos os requisitos, e tem coisas lá que, por exemplo, ele não dirige, foi uma das coisas que eu já relacionei comigo, né, mas procurar se informar, ver, principalmente, eu digo principalmente a leitura, né, artigos especializados, livros, hoje tem uma variedade muito grande. O que eu Coisas que eu sinto, a não tinha única antes. coisa que eu sinto muita deficiência ainda na literatura é sobre a vida adulta. Fala muita coisa, a gente acha muito artigo sobre infância. Só que, poxa, e a vida adulta, né? Então, que a gente possa ter mais séries, mais pessoas falando sobre isso. Eu lembro que quando você recebeu o diagnóstico, teve uma atriz, né, a Letícia Sabatella, de notoriedade, que veio a público. Eu acho que ela foi uma das pioneiras a falar sobre o autismo na vida adulta. E ela também definiu como libertador, né, que eu acho que é trazer essas respostas, que a gente possa falar mais sobre isso. Um dos objetivos, e eu estou muito feliz de te receber aqui hoje, é isso, é tornar isso acessível às pessoas, que você possa parar aí um pouquinho e pensar sobre a vida, sobre os seus sentimentos, sobre se conhecer, né? E eu queria que você falasse, antes da gente também compartilhar, eu vou querer, se possível, divulgar onde as pessoas possam te encontrar, se você quiser falar mais sobre o autismo, né? A Alexandra é uma pessoa acessível quanto a isso, mas eu queria que você falasse também sobre a terapia para você. Eu sei que você já falou um pouquinho, mas assim, o que isso te mostrou no teu autoconhecimento? Você que era uma pessoa que tinha algumas crenças, tem algumas crenças sobre esses sentimentos que você trouxe, né? Que são desde a infância, mas sobre a saúde mental, porque quando você foi falando tudo isso, eu fiquei muito nesse lugar, assim, é isso, saúde mental não é ausência de transtorno, não é ausência de diagnóstico, é você saber lidar com os seus desafios, é você entender os seus sentimentos, é você se relacionar com as pessoas e consigo mesmo de forma saudável. E as pessoas ainda, a gente está vivendo, né, uma era, e semana passada também saiu uma divulgação, a gente está gravando esse podcast algumas semanas antes aqui de abril, mas não estou falando de tanto tempo assim. A gente teve uma divulgação de quanto o Brasil está liderando rankings de afastamento de saúde mental. Então, você lidou, né, você está lidando com ausência, você acabou de perder seu pai, você perdeu sua mãe no passado. Então, muitas situações, né, desafiadoras, isso sim é desafio, não o autismo, né, como você trouxe. Eu queria que você falasse um pouquinho da terapia na vida adulta, e principalmente com esse viés do autismo, né? Como é que está te ajudando no seu autoconhecimento? Uma das coisas que a gente até conversou na própria terapia, que depois eu vi um artigo falando, a gente desvincular a saúde mental do restante do corpo. Sim. Né? Por que quando a gente sente uma dor no peito, vai lá no cardiologista, né? Às vezes sente uma dor no joelho, vai lá no ortopedista, né? Gente, uma dor de dente. Uma dor de dente, vai no dentista, né? E por que aqui, o que está aqui dentro é um órgão igual o coração, é um órgão igual o pulmão, os rins, né? Igual qualquer outro órgão. Então, a procurar a saúde, o tratamento na saúde mental é muito importante, né? E hoje, é como tu falou, muitas pessoas estão se afastando, isso aquelas que estão procurando ajuda, fora aquelas que estão sofrendo e não estão procurando ajuda, né? Porque tem por muito tempo tem esses rótulos, esse preconceito em relação à saúde mental e que também Você é de uma geração que pegou isso, né? Eu acho que talvez hoje a galera de 2000, 2010, né? Eu tenho alguns pacientes jovenzinhos, eu acho muito legal eles falando, não tenho dificuldade de estar aqui na terapia.
É uma das perguntas que eu faço, assim, tá tudo bem? Você tá aqui em processo terapêutico? Você tem alguma dúvida? Entende como funciona? Sim, não tem problema em estar aqui. Mas a gente pega a galera 30 a mais, cara, que perrengue é estar aqui. Tipo, você é a minha última salvação estar aqui, né? Psiquiatra, então, eu falo, né? Você falou agora do cardiologista, eu brinco, o psicólogo tem ciúme do nutricionista, porque tá todo mundo querendo ser o orgulho da Nutri e da Psi nunca. E o psiquiatra tem ciúme do cardiologista, porque todo mundo toma um monte de remédio, não pergunta nada, e eles ficam ali horas e horas tendo que desmistificar o que é um remédio, para que é aquilo. E como você falou, o cérebro é um órgão tão vital quanto os demais. Né? Eu acho também que por conta de muito tempo a gente ter ficado nesse lugar, né, a gente tem uma história também pesada da saúde mental, a história dos sanatórios, de como a loucura ela foi retratada, né? Até a gente entender hoje a saúde mental, a gente teve que falar de doença, infelizmente, e de exclusão. Então as pessoas vão para esse lugar, né? Ah, se eu vou para lá é problema, eu tenho que ter problema, não é por autoconhecimento, não é para eu me ajudar, não é um tratamento, né? Só que eu acho também que a gente acaba esquecendo, né, dessas potências, que é legal se conhecer, como é importante se cuidar, né? E é assim como a saúde física, né? Então eu queria que você complementasse, desculpa que eu roubei um pouquinho o espaço, mas era só para falar assim, que eu acho que a grande dificuldade é da nossa geração, a galera 30 mais, infelizmente, 35 mais, vamos botar assim, acho que a 30 ainda tá melhor, mas a 35 mais tem um preconceito, né? Sim. E a resistência, né, de que é fraqueza, de que você não deu conta. Eu acho que a gente cai num lugar, infelizmente, quando a gente fala de saúde mental, de cérebro, e como veio da nossa cabeça, como é coisa da nossa cabeça, vai sair automaticamente. A gente não precisa de alguém, um profissional, que ajude a gente a encontrar esse caminho. Veio sozinho, vai sair sozinho, né? Então, fala aí sua percepção enquanto paciente. Às vezes até eu conversando com outras pessoas, eu tento falar de saúde, né? Não saúde mental e saúde corporal. Saúde. O que está aqui é tão importante que está aqui ou qualquer outra parte do nosso corpo. Então, são tratamentos, né, que precisam ser feitos, seja com a psicologia, seja com a psiquiatria, né? A pessoa procurar, porque vai fazer bem. O que a gente consegue resolver na nossa mente, né, em relação à saúde mental, pode refletir em muito no nosso corpo, né? Eu falo por mim na questão do emocional, né? Hoje consigo lidar, por exemplo, estou lidando com essa perda do meu pai recente, melhor do que foi com a minha mãe. Por quê? Porque no momento que eu perdi a minha mãe foi na época que eu estava recebendo o diagnóstico, eu estava iniciando a terapia, né? E o início da terapia, para mim, foi super difícil, porque eu vou chegar na frente de uma pessoa totalmente estranha como a Raquel era para mim, e eu falar da minha vida para alguém estranho, eu olhava assim e parecia... O que eu tô fazendo aqui? do tipo, não, fim do mundo, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí, nós em casa, eu e a minha esposa, a gente estávamos comparando isso e comentei na última sessão que a diferença que foi lidar com uma perda e com outra. O meu pai era menos importante que a minha mãe? Não. Mas o fato de eu estar fazendo a terapia, tratando da minha saúde mental, fez diferença em relação às duas perdas. E ainda mais por serem perdas com um intervalo tão pequeno, 1 ano e 5 meses. Sim, Né? muito pouco tempo. E nesse meio ainda lidei com um pré-câncer no intestino. 6 meses após a perda da minha mãe, e isso com certeza foi relacionado ao emocional, né? E eu acredito que se eu não tivesse fazendo a terapia, talvez tivesse sido algo muito mais grave, pior, né? Então, fazer o tratamento, seja através da terapia, seja através, né, no caso de quem no autismo nível 2, nível 3, que precisa às vezes até um tratamento, um suporte maior, que às vezes envolva a medicação, que faça, porque isso vai refletir na qualidade de vida. Saúde
uma das frases que eu acho que até compartilhei com a Raquel, que é saúde de vida, saúde mental reflete em qualidade de vida. Então, acho que, para mim, hoje, está sendo fundamental para eu conseguir lidar com os desafios que o próprio autismo proporciona e com as outras coisas que apareceram na minha vida. Tá entendendo, gente? Isso aqui é orgulho da psi. Mas olha só, Alexandre, posso compartilhar seu Instagram, eu vou compartilhar aqui por texto, mas fala aí pro pessoal, quem quiser te seguir, poder estreitar esse relacionamento, saber mais sobre o autismo na vida adulta. O meu Instagram é @alexandrefg.afg, né? E também, quem às vezes quiser me encontrar pessoalmente... Como é que faz? Trabalho lá na Biblioteca Pública de Itajaí, né? Lá na Rua Heitor Liberato, 1100, né? Então, no período da tarde, da 1 da tarde até as 7 da noite. Você está lá. E um sábado no mês a gente trabalha também, eu tô lá, né? Bom. Talvez no momento, às vezes, eu não consiga atender, porque a gente está no atendimento ao público. Como eu falei, eu faço o atendimento de grupos de escola. Imagina, eu não falava em público, mas hoje eu faço o atendimento dos grupos de visita, né? Então, está sendo desenvolvido vários trabalhos lá. Então, quem também não conhece a biblioteca, aproveitar para conhecer o espaço. Inclusive, a gente tem livros relacionados à saúde mental, psicologia, né? Então, que podem ser... Já faz um tour, né? E já estreita esse relacionamento. E uma coisa importante que eu queria falar até em relação ao objetivo do nosso podcast é ajudar as pessoas, né? O diagnóstico que eu tive ajudou pelo menos 2 pessoas, né? Uma pessoa foi na minha congregação, ele era bastante introvertido e eu suspeitava que ele tinha autismo, e outro foi um colega de trabalho, né? Que é até uma situação, todos os 2 não têm filhos, né? Aliás, um tem filho, mas não tem esse diagnóstico, tem diagnóstico de TDAH, mas não tem diagnóstico de autismo. E se encorajaram de ir buscar, ir atrás e confirmaram por conta de eu ter feito, né? Então, quando a gente conversou sobre fazer esse podcast, o objetivo é esse, ajudar as pessoas, elas procurem a ajuda necessária, né? Se o diagnóstico não for de autismo, se for algum outro transtorno, algum outro distúrbio, mas que ajude ela a proporcionar, melhorar a saúde mental dela, para que melhore a vida dela também. Eu ia até te fazer esse convite, assim, deixa uma mensagem final para as pessoas, né? Um recadinho para quem assistiu, ouviu, que mensagem final você quer deixar? Que saúde mental, né, procurar cuidar da saúde mental procurar cuidar da qualidade de vida dela. E se não for a dela, no caso dos pais, é demonstração de amor pelos filhos. Muito bom. Bom, a mensagem que eu quero deixar para vocês, eu espero de verdade que esse podcast encontre quem ele precisa, que de fato é o meu propósito, que a saúde mental fique mais suave, né, que ela possa fazer parte do dia a dia das pessoas, que as pessoas tenham informação, conhecimento não ocupa espaço, e que a gente possa falar mais e tranquilizar as pessoas, né? Cada um tem a sua história, às vezes a gente tem dificuldades, às vezes a gente tem diagnósticos, está tudo bem. A gente consegue sobreviver, a gente consegue viver e existe vida adulta para o autismo. Eu acho que foi muito importante te ter aqui para a gente trazer com clareza, né? É uma pessoa que está aqui, que faz terapia, que trabalha, que se diverte, que é casada, tantas coisas, né? E que quem é pai e mãe, que às vezes está com medo também da criança, como é que vai ser, que o Alexandre sirva de uma certa inspiração, porque existe vida. E a gente, como ele falou, né, infelizmente perdeu os pais, nós pais não ficaremos aqui, então que você possa criar o teu filho, tua filha, para o mundo, e que ele possa chegar bem como o Alexandre está chegando, tá? Muito obrigada.